O restaurante Gold Leaf não é apenas um lugar para jantar, é uma experiência. A cada passo dentro do restaurante, a elegância e a sofisticação são imediatamente perceptíveis. O brilho das luminárias de cristal reflete a luz suave das velas sobre as mesas, criando um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo imponente. O piso de mármore brilha com o reflexo das paredes douradas e a música suave de piano toca ao fundo, criando uma atmosfera de romance e tranquilidade. Cada detalhe parece ter sido cuidadosamente planejado. Os garçons se movem com graça entre os convidados, com sorrisos discretos e uniformes perfeitamente alinhados. Os pratos são servidos com precisão, acompanhados de uma apresentação impecável. O ar é cheio de uma sensação de requinte, mas também de um calor humano que acolhe qualquer pessoa que entre por essas portas. Este é o cenário perfeito para uma noite de luxo, mas algo inesperado está prestes a acontecer. E é nesse ambiente de pura sofisticação que ele chega, mas de uma forma diferente do que você espera. Cristiano Ronaldo, o ícone do futebol mundial, entra pela porta do restaurante Gold Leaf. No entanto, ele não está vestindo o terno luxuoso de um astro. Não há brilho de ouro ou relógios caros em seu pulso. Ele está com uma camisa simples de algodão, um boné discreto e calças jeans. Sua presença, inconfundível, é notada pela postura e pela confiança que emana, mas ninguém parece perceber quem ele realmente é. Ele caminha pelo restaurante com passos calmos, sem fazer alarde, simples, mas imponente. Nada em seu visual grita celebridade, e é isso que faz toda a situação ainda mais intrigante. Como será que as pessoas ao redor vão reagir? Será que ele vai ser tratado como um hóspede normal ou algo vai acontecer para mudar essa história? Agora, eu te pergunto, o que será que vai acontecer? Como as pessoas vão reagir a esse homem, que com uma aparência simples está prestes a causar uma reviravolta que ninguém espera? Você acha que algo surpreendente vai acontecer? Deixe um nos comentários se você também acha que este não é apenas um jantar qualquer. Se você está pronto para descobrir o que vai acontecer a seguir, curta este vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva para não perder nenhuma história incrível como esta, porque no mundo de Cristiano Ronaldo, até as situações mais simples podem se transformar em algo extraordinário. Claire Donovan, uma jovem recepcionista, estava no centro de tudo. Seu olhar afiado e postura confiante eram suficientes para fazer qualquer um sentir que estava sendo analisado. Trabalhando no restaurante Gold Leaf há mais de 2 anos, ela já se acostumara com o luxo e a pompa que esse lugar oferecia. Ela não apenas fazia parte de uma equipe, ela era parte da experiência, sentindo-se superior à maioria dos clientes que passavam por ali. A sua filosofia? Se você está aqui, você já é importante. Mas se você não se veste adequadamente, então provavelmente não pertence a esse ambiente. Claire tinha apenas 24 anos, mas sua confiança era proporcional à sua juventude. Cabelos loiros, sempre bem arrumados e olhos azuis penetrantes, ela usava suas características físicas para dar um toque de autoridade. Os uniformes de recepcionista da Gold Leaf eram elegantes e alinhados, assim como ela. Cada palavra sua era medida, fria e sem espaço para erros. Ela não acreditava em erros dos clientes, apenas acreditava que cada um tinha seu lugar, e isso incluía a maneira como se vestiam e comportavam. Quando os clientes entravam pela porta, sua avaliação começava imediatamente. Ronaldo, com sua camiseta simples e jeans, não passava despercebido. Ele não parecia, de forma alguma, ser um cliente típico. Ele não estava alinhado com o padrão que Claire achava que deveria ser o de um verdadeiro cliente do restaurante. Não havia aquela aura de riqueza ou status que ela esperava ver em cada pessoa que entrava. Ele, sem dúvida, não se parecia com o tipo de cliente que ela gostaria de servir. Claire olhou para Ronaldo com um olhar que, apesar de ser disfarçado de educação, transmitia uma clara mensagem de julgamento. A maneira com que ele andava, os passos despreocupados,
Tudo nele exalava uma sensação de não se importar com o ambiente ao redor. Não havia marcas de luxo, de grifes, nada que pudesse justificar o privilégio de estar ali. Será que ele sabe onde está? Pensou Claire, sem saber que essa simples impressão poderia custar-lhe muito mais do que imaginava. A primeira interação foi trivial, mas estava longe de ser amigável. Claire estava no balcão, organizando alguns papéis quando viu Ronaldo se aproximando com sua postura descontraída, algo que logo captou sua atenção. Ele não estava usando nenhum tipo de traje formal. A camiseta simples e os jeans estavam longe de ser o que ela considerava adequado para um jantar em um restaurante de luxo. Ronaldo se aproximou da recepção com um sorriso calmo. "Boa noite", ele disse, sua voz suave e sem pressa. "Tenho uma reserva sob o nome Ronaldo." Claire levantou os olhos para ele e, sem disfarçar sua expressão de surpresa e desdém, perguntou: "Você tem reserva?" Ela observou-o de cima a baixo, suas sobrancelhas se levantando ligeiramente em um gesto de dúvida. "Eu preciso do número da reserva", ela acrescentou, sua voz um tanto ríspida. A expressão de Claire transmitia claramente sua impressão de que ele não era digno de ocupar esse espaço. Ronaldo, mantendo a compostura, retirou um pedaço de papel de dentro do bolso da calça e entregou-lhe o código de confirmação, sem dar muita atenção à reação de Claire. Ele ainda estava calmo, mas começava a sentir uma leve tensão no ar. Ele esperava apenas ser recebido como qualquer outro cliente. No entanto, Claire continuava digitando furiosamente no computador, seus dedos batendo nas teclas com mais força do que o necessário. Ela olhou para a tela e, com um pequeno sorriso de vitória, anunciou: "Desculpe, mas não há reserva com esse nome." Ela se recostou na cadeira, cruzando os braços. "Este é um restaurante de alto nível. Você não pode simplesmente aparecer aqui e esperar ser atendido assim. Se não tem uma reserva, você vai precisar sair." A maneira como ela falava indicava claramente que ela não o via como alguém que pertencia àquele ambiente. Os clientes ao redor começaram a perceber a troca entre os dois, mas Claire, com sua postura altiva, parecia estar totalmente segura da sua atitude. Ela não via Ronaldo como uma ameaça, mas sim como mais um homem que não se encaixava nos padrões exigidos pelo seu restaurante. O tempo passava e os olhares dos outros clientes começaram a se focar mais neles. A tensão se acumulava no ar e Ronaldo, sentindo que estava sendo tratado de forma injusta, apenas se manteve em silêncio. Ele sabia que em algum momento as coisas iam se reverter, mas ele também sabia que essa pequena provocação poderia ser o que ele precisava para ensinar a Claire uma lição valiosa. À medida que o tempo passava, o desconforto na sala se tornava palpável. Claire continuava sua postura arrogante, sem sequer perceber o impacto de sua atitude. O som do piano ao fundo, antes suave e relaxante, parecia agora um ruído distante, abafado pela tensão crescente entre eles. O ambiente, que antes exalava sofisticação, agora estava repleto de uma atmosfera de julgamento e desconforto. Os outros clientes ao redor, inicialmente alheios, começaram a perceber a situação. Alguns olhavam discretamente, enquanto outros, mais ousados, cochichavam entre si, curiosos sobre o que estava acontecendo. Ethan, um adolescente sentado à mesa ao lado, virou-se para sua mãe e, com um sorriso nervoso, apontou discretamente para Ronaldo, dizendo: "Mãe, eu acho que aquele é o Ronaldo, o famoso jogador de futebol." Mas a mãe, ignorante a situação e sem entender o que estava acontecendo, apenas deu de ombros. Não pode ser." Claire parecia mais desconfortável com a reação dos outros ao redor do que com a presença de Ronaldo em si. Ela olhou para ele mais uma vez, seu rosto se contorcendo com um leve sorriso de desdém. "Olha, eu já disse o que precisava ser dito." Ela falou com um tom afiado, agora de maneira mais pública. "Se você não tem uma reserva, você precisa ir embora. Não posso fazer exceções." Neste momento, Ronaldo, sem perder sua calma, inclinou-se ligeiramente para a frente. Ele olhou diretamente nos olhos de Claire e disse de maneira tranquila, mas com uma firmeza que ela não esperava: "Você tem certeza de que não há um erro aí?"
Ele levantou a sobrancelha levemente, deixando claro que algo estava prestes a mudar. Claire, sentindo-se cada vez mais pressionada, olhou para ele com um misto de ceticismo e arrogância. Ela balançou a cabeça, impaciente. Desculpe, senhor, mas já verifiquei, e não há nenhuma reserva com esse nome. E se não está aqui para jantar, então, por favor, vá embora. Não posso continuar essa conversa. Foi quando ela fez o maior erro de todos, sem dar atenção ao fato de que ela estava lidando com um dos homens mais poderosos e famosos do mundo. Ela o tratou como qualquer outro cliente, sem a mínima consideração. Ela havia subestimado alguém que, por acaso, poderia mudar tudo com apenas uma palavra. Esse foi o desenvolvimento até o momento em que a tensão atinge o pico, com os olhares e palavras de Claire e os gestos de Ronaldo, criando um jogo de poder e respeito. O resto da narrativa segue com a revelação da verdadeira identidade de Ronaldo, o momento de surpresa e reflexão que transforma completamente a situação. O ambiente parecia tenso. Claire, com um olhar desdenhoso, ainda permanecia em sua postura altiva enquanto olhava para Ronaldo, que não parecia, de forma alguma, incomodado pela situação. Ele apenas sorriu, mas seus olhos profundos e sérios refletiam algo muito mais do que o simples gesto de um homem que estava ali para almoçar. Com calma, Ronaldo retirou um pequeno envelope pardo de dentro da sua jaqueta. O gesto foi simples, quase despretensioso, mas o conteúdo daquele envelope iria virar tudo de cabeça para baixo. Claire o observava com ceticismo, seus braços ainda cruzados como se nada tivesse acontecido de errado. Você pode querer verificar isso novamente, disse Ronaldo, sua voz calma, mas firme. Ele estendeu o envelope a Claire, que o olhou por um instante como se ele tivesse feito algo errado. Para ela, ele era apenas mais um hóspede, mas, como ela logo descobriria, ele não era apenas um hóspede. Claire hesitou. Ela olhou para o envelope pardo com uma expressão confusa, mas o tomou assim mesmo, achando que seria apenas mais uma tentativa de Ronaldo de obter atenção ou alguma espécie de desculpa. Ela então começou a rasgar o envelope com um movimento rápido do pulso, sem dar muita importância àquilo. Ao puxar a folha de dentro, seus olhos começaram a percorrer as palavras que estavam impressas ali. Quando o nome Cristiano Ronaldo apareceu em letras grandes e negrito na parte superior do documento, o mundo de Claire pareceu parar por um segundo. Seu rosto ficou pálido e ela leu novamente, sem acreditar no que via. O documento trazia de forma clara e objetiva a prova de que Ronaldo era, na verdade, o proprietário do próprio restaurante onde ela trabalhava. Não um simples investidor, não um mecenas qualquer, o dono do lugar. Ela olhou para Ronaldo novamente e, dessa vez, não foi mais com o olhar de julgamento, mas com a cara de quem havia cometido um erro terrível. O que ela faria agora? Como poderia ter sido tão arrogante e subestimar alguém tão importante? Ela ainda segurava o papel nas mãos, que agora parecia mais pesado do que nunca. Ronaldo, por sua vez, não se abalou, apenas o observava, ainda com o mesmo sorriso tranquilo no rosto. Eu não sabia, disse Claire, sua voz agora trêmula e hesitante, como se ela estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas não conseguisse. O que ela poderia dizer? Era tarde demais para se desculpar de uma maneira simples. Ela sentiu uma vergonha imensa, uma sensação de impotência a tomou por completo. Ronaldo, no entanto, não parecia querer aumentar a tensão da situação. Ele apenas continuou a observar a recepcionista, seus olhos ainda sérios, mas agora com um toque de empatia. Não se preocupe, Claire. Às vezes as aparências podem enganar, disse ele de forma calma. Eu só queria ver como o lugar estava sendo tratado e parece que precisamos conversar sobre algumas mudanças. Claire ainda estava em choque, incapaz de dizer qualquer coisa. Seus olhos estavam fixos no papel e, ao olhar para ele, ela sentiu a humilhação se espalhando por cada fibra de seu ser. O que ela havia feito? Como ela podia ter sido tão estúpida ao tratar um dos homens mais poderosos do mundo de maneira tão fria e desdenhosa?
Claire ficou paralisada por um momento. Ela não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. A realidade estava desmoronando ao seu redor. O nome de Cristiano Ronaldo estava ali, impresso de forma irrefutável naquele documento que ela ainda segurava em suas mãos. A sensação de vergonha a invadiu de forma avassaladora. Ela olhou novamente para ele, mas dessa vez, seus olhos estavam baixos, em um gesto de total submissão, como se ela não soubesse mais onde se esconder. Eu não sabia que era você. Claire gaguejou, tentando se recompor, mas suas palavras saíam desordenadas, sem a confiança que ela sempre tivera. O sorriso de Ronaldo não era mais de provocação, mas de compreensão. Ele sabia o que estava acontecendo com ela, sabia que ela estava se afundando em sua própria vergonha, mas ele também sabia que era importante dar espaço para que ela refletisse sobre suas ações. Isso é compreensível, ele respondeu calmamente, sua voz suave. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de chamar a atenção, mas às vezes é preciso que as coisas sejam vistas de uma nova perspectiva. Claire sentiu suas bochechas queimando de vergonha. As palavras de Ronaldo penetraram nela de uma maneira que ela não esperava. Ele não estava ali para humilhá-la, mas para mostrar-lhe a falha na maneira como ela havia julgado o outro. A própria estrutura do restaurante, o sistema que ela ajudava a manter, estava prestes a ser questionado, mas de uma forma que ela nunca imaginara. Ela queria pedir desculpas, mas não sabia como. Como pedir desculpas a um homem que poderia decidir o futuro de sua carreira em um único movimento? Ela tentava falar, mas as palavras não saíam. Tudo o que ela podia fazer era ficar ali, com a cabeça baixa, sentindo o peso da humilhação se espalhando por cada parte de seu corpo. O olhar de Ronaldo não era de raiva, mas de uma calma silenciosa que a fazia sentir como se ele já soubesse o que ela estava sentindo. Ele a observou por alguns segundos e, em seguida, falou de novo. Não precisa se preocupar, Claire. Erros acontecem. Mas o importante é saber como você vai lidar com eles daqui para frente. Ele deu uma pausa, como se estivesse esperando que ela absorvesse suas palavras. Este lugar, esta casa, é mais do que um restaurante para mim. Eu quero que todos aqui se sintam bem-vindos, sejam quem forem. Não importa se você é um milionário ou um cliente simples. Todos merecem respeito, todos. Claire estava quase em lágrimas. Ela nunca tinha ouvido essas palavras de alguém tão influente. E mais importante, ela nunca havia imaginado que fosse capaz de cometer um erro tão simples e humilhante. À medida que a situação se desenrolava, os olhares de outros clientes começaram a se voltar para Ronaldo e Claire. Alguns murmuravam baixinho, trocando olhares curiosos e surpresos. A revelação de Ronaldo estava começando a se espalhar, e rapidamente ele se tornava o centro das atenções, não por seu comportamento, mas pela seriedade de sua presença. Foi então que um homem, sentado em uma mesa próxima, se levantou e com a voz um tanto alta disse: "Você não sabe quem é esse homem, Claire?" Ele olhou para ela, visivelmente surpreso. "Esse é Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo." O resto da sala ficou em silêncio por um momento, e Claire sentiu seus ombros caírem ao ouvir o nome de Ronaldo ser pronunciado em voz alta. Era como se o peso da vergonha que ela estava carregando de repente se multiplicasse. Ela olhou para o homem, e então, como se fosse uma onda, os murmúrios começaram a crescer. Alguns clientes começaram a se aproximar, seus olhos fixos em Ronaldo, enquanto outros cochichavam, tentando entender como uma recepcionista poderia ter tratado alguém tão famoso de forma tão desrespeitosa. Eu não sabia. Eu não sabia. Claire repetia para si mesma, sem saber o que mais poderia dizer. Ela se sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O peso da pressão sobre ela era quase insuportável. No entanto, não foi apenas Claire quem foi afetada. A equipe do restaurante, que até então estava cuidando das mesas e clientes, também começou a perceber a gravidade da situação. Miguel, um dos garçons, olhou para Claire com uma expressão de compaixão, mas também com uma sensação de desconfiança. Como alguém tão importante poderia ter sido ignorado dessa maneira? Ele olhou para Ronaldo e, com uma voz hesitante, se aproximou dele. "Desculpe, Sr. Ronaldo.
Eu sabia, mas não disse nada. Eu devia ter falado antes. Ronaldo sorriu gentilmente para Miguel, colocando a mão em seu ombro. Está tudo bem, garoto. Você não fez nada de errado. O importante é que agora você está falando. Isso é o que importa. Enquanto isso, os outros clientes, agora cientes da situação, começaram a sussurrar entre si. A atmosfera que antes era de pura elegância e luxo, agora estava carregada de uma tensão palpável. Alguns estavam visivelmente desconfortáveis, outros estavam curiosos sobre o que Ronaldo faria a seguir. O silêncio no restaurante se tornou quase ensurdecedor. O que antes era uma atmosfera de tensão e desconforto agora estava preenchido com um novo tipo de energia. Não era mais o peso da vergonha ou da humilhação, mas a presença de um homem que estava prestes a deixar uma lição indelével. Cristiano Ronaldo, de pé diante da recepcionista Claire, não parecia nervoso nem zangado. Ele estava calmo, sereno, com a postura de alguém que tem total controle sobre a situação. Ele olhou diretamente nos olhos de Claire, sua expressão imperturbável. Depois de um momento de silêncio, ele falou com uma voz baixa, mas com uma firmeza que ressoou em cada palavra. Eu não estou aqui para fazer você se sentir mal, Claire. Eu não quero que você se sinta diminuída por tudo isso. O que eu realmente quero é que você se lembre de uma coisa. Vivemos em um mundo onde as aparências muitas vezes enganam, onde as pessoas são rapidamente julgadas pela maneira como se vestem ou pelo que têm. Mas o que realmente importa, o que realmente define uma pessoa, não é o que está fora, é o que está dentro. Claire olhou para ele, ainda um pouco atordoada. Ela sentia vergonha, mas ao mesmo tempo uma estranha sensação de alívio. Não era a humilhação que ela temia, mas algo muito mais profundo. Ronaldo estava falando não apenas sobre o que acontecera ali, mas sobre uma mudança de perspectiva, uma forma de enxergar o mundo e as pessoas. Você sabe, Claire, Ronaldo continuou, com a voz carregada de empatia. Muitas vezes somos rápidos em julgar os outros. Mas cada pessoa carrega uma história consigo, um passado, uma luta, uma jornada que não podemos ver à primeira vista. Você não sabe nada sobre as pessoas ao seu redor, sobre o que elas já passaram, o que elas estão vivendo, e você, como recepcionista, tem a oportunidade de transformar a experiência delas aqui. Não importa quem elas sejam ou como se vestem, você tem o poder de tratá-las com respeito. Claire sentiu algo mexer dentro de si. As palavras de Ronaldo não eram apenas um conselho, mas uma lição. Uma lição sobre humildade, sobre empatia e sobre respeito. A princípio, ela não entendia o impacto disso, mas conforme ele falava, ela foi percebendo que seu julgamento, sua arrogância, estavam mais relacionados às suas próprias inseguranças do que qualquer coisa relacionada a ele ou a qualquer outro cliente. Ronaldo não estava ali para fazer uma cena, nem para arruinar a carreira de Claire. Ele estava ali para abrir seus olhos para algo muito maior. Ele estava dando uma oportunidade para ela aprender, para ela crescer. E ele estava fazendo isso de uma forma que não machucava, mas que desafiava. Eu sei que você provavelmente está se sentindo mal agora, e isso é natural. Mas isso não é sobre o que você fez, é sobre como você pode mudar daqui para frente. Você pode aprender a ver as pessoas pelo que realmente são, não pelo que aparentam. Porque no final do dia, é isso que vai fazer a diferença. Não é a roupa, não é o título, não é o status social, é a maneira como você trata os outros. Claire, agora com os olhos um pouco mais marejados, olhou para ele em silêncio. Ela não sabia exatamente o que dizer, mas sentia que algo havia mudado dentro dela. Ela finalmente entendeu. Não era sobre quem ele era, mas sobre o que ele representava. Ele estava ali para mostrar a ela o que realmente importava. Eu entendo agora, disse Claire com um suspiro de alívio. Ela não queria pedir desculpas, não de uma forma forçada, mas de um modo genuíno. Ela sabia que havia cometido um erro e sabia que tinha a oportunidade de corrigir isso, de fazer as coisas de maneira diferente daqui para frente.
Ronaldo sorriu, um sorriso suave, mas sincero. Ele estava satisfeito. Ele sabia que sua lição havia sido ouvida, não por obrigação, mas por compreensão. E isso era o que importava. Depois de compartilhar sua sabedoria com Claire, Ronaldo fez uma pausa. O olhar dele ainda era firme, mas também gentil. Ele olhou para Claire uma última vez, a expressão suave e compreensiva. Ele não estava ali para humilhá-la mais, mas para dar-lhe a chance de refletir e mudar sua maneira de pensar. Eu vou deixar você continuar seu trabalho, Claire, ele disse com um tom amigável. Espero que você consiga aplicar essas palavras no seu dia a dia. E que da próxima vez você olhe para as pessoas com mais empatia, mais humanidade. Não é sobre o que elas vestem, mas sobre o que elas carregam dentro de si. Ronaldo, com a postura tranquila de sempre, deu um leve aceno de cabeça e virou-se, começando a caminhar em direção à porta. Ele não precisava fazer um grande gesto. Não havia necessidade de transformar aquilo em um espetáculo. Ele sabia que ao deixar Claire com suas palavras, ela já havia aprendido o suficiente. O som suave de seus passos no piso de mármore parecia ecoar, mas não havia mais a tensão do início. O ambiente do restaurante estava agora mais leve, mais silencioso. Claire, de pé atrás da recepção, ainda segurando o envelope que Ronaldo lhe entregara, sentiu um peso se soltar de seus ombros. Era como se uma barreira tivesse sido quebrada dentro dela, e pela primeira vez, ela se sentia realmente livre para mudar. Ela observou Ronaldo sair pela porta, seus passos calmos, sem pressa. Ele não estava ali para buscar reconhecimento, e sim para ensinar algo que só poderia ser compreendido por meio da experiência. E Claire sabia que aquilo seria uma mudança para ela, uma mudança que ela levaria com ela por muito tempo. Ela olhou para o envelope mais uma vez. Agora, não era apenas uma lembrança de um erro, era uma lembrança de uma oportunidade perdida, mas também de uma oportunidade de crescimento. Claire sorriu levemente para si mesma, já decidindo que as coisas seriam diferentes da próxima vez. Enquanto Claire observava Ronaldo se afastando, seus pensamentos se organizavam lentamente. Ela não precisava mais da validação dos outros. Ela sabia o que era certo. E mais importante ainda, ela sabia que poderia ser melhor, mais gentil, mais humana. Ela olhou para o envelope uma última vez, agora entendendo que ele representava mais do que um simples pedaço de papel. Ele representava a mudança. Eu posso ser melhor, pensou ela. E foi com esse pensamento que ela começou a entender que sua jornada havia apenas começado. Agora que a história de Ronaldo e Claire chegou ao fim, gostaríamos de saber: você já passou por uma situação parecida? Já foi julgado apenas pela sua aparência? Ou já cometeu o erro de subestimar alguém? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo, pois sua opinião é extremamente valiosa para nós. Se você se identificou com essa história e acredita que todos nós precisamos ser mais empáticos e menos julgadores, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder as próximas histórias inspiradoras que temos para você. Lembre-se, nunca devemos julgar alguém pelas aparências, porque o que realmente importa é o que está dentro de cada pessoa. A história que você acabou de assistir vai muito além de um simples incidente em um restaurante. O que aconteceu entre Cristiano Ronaldo e Claire foi uma lição poderosa sobre respeito, empatia e, acima de tudo, sobre não julgar as pessoas pela sua aparência. Muitas vezes estamos tão concentrados nas aparências externas que esquecemos que cada pessoa carrega consigo uma história, um peso, uma jornada pessoal que não podemos ver apenas com um olhar superficial. Ronaldo, um dos maiores ícones do futebol mundial, não entrou no restaurante com sua roupa de gala ou com o brilho que muitos esperariam de um homem tão famoso e bem-sucedido. Ele entrou como qualquer pessoa comum, com uma camiseta simples e calças jeans. Mas o que aconteceu ali, entre ele e Claire,
Mostra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou na imagem que projeta para o mundo, mas na maneira como ela trata os outros. O que Claire fez ao julgar Ronaldo pela aparência não é algo incomum. Nós, como sociedade, frequentemente fazemos isso. Julgamos as pessoas pelo que vestem, pelo que têm, ou até pela primeira impressão que nos passa. Mas a grande lição aqui é que ninguém tem o direito de julgar o valor de outra pessoa com base apenas no que ela aparenta. Porque, assim como no caso de Ronaldo, muitas vezes o que você vê não é nem de longe o que a pessoa realmente é. A verdadeira beleza está em como tratamos os outros. E quando vemos o mundo com essa perspectiva, a vida começa a se tornar mais rica e mais significativa. É por isso que o que Ronaldo fez, ao se aproximar de Claire e ensinar-lhe uma lição sobre empatia e respeito, foi tão importante. Ele não usou sua fama para humilhar, mas sim para ensinar. E isso é algo que todos podemos aprender. Todos nós temos a responsabilidade de ser mais conscientes de como tratamos os outros, independentemente de sua aparência, sua classe social ou sua história. O respeito deve ser dado a todos, sem exceções. Essa história nos leva a refletir sobre nossa própria maneira de ver o mundo. Será que estamos julgando os outros antes de realmente conhecê-los? Será que estamos dando a todos a chance de nos mostrar quem realmente são? Ou estamos apenas nos baseando no que aparece à nossa frente, nas camadas superficiais? Agora, eu quero que você pense por um momento. Quantas vezes você já olhou para alguém e, sem nem saber nada sobre a pessoa, fez uma ideia pré-concebida dela? Seja por causa da roupa que ela usava, pela maneira como falava, ou pela sua aparência. Mas, ao fazer isso, você já se perguntou: e se eu estiver errado? E se essa pessoa tiver uma história de vida que eu não consigo ver? A verdadeira essência de cada um de nós está dentro e não fora. O que vemos na superfície não é um reflexo completo de quem a pessoa realmente é. Cada um de nós carrega uma bagagem invisível, experiências, lutas, vitórias e falhas, que não podemos simplesmente ver com os olhos. O que fazemos e como agimos é muito mais importante do que qualquer roupa ou título que possamos carregar. Reflexão sobre o julgamento na sociedade atual. Viver em uma sociedade onde as aparências muitas vezes têm mais peso do que a essência de uma pessoa é um desafio constante. Nos dias de hoje, estamos rodeados de padrões de beleza, status e sucesso impostos pela mídia e pelas redes sociais. A sociedade parece estar cada vez mais obcecada com a imagem de sucesso, com a aparência de ter tudo. Mas isso é justo? A verdade é que por trás de cada imagem cuidadosamente elaborada, existe um ser humano, com suas próprias inseguranças, com suas próprias dúvidas e com suas próprias batalhas internas. A pressão para se encaixar nesse molde perfeito de aparência e status é imensa. Quantas vezes você já se sentiu inadequado por não ter a roupa certa, o trabalho certo ou a vida perfeita que as redes sociais mostram? E quantas vezes você olhou para os outros e os julgou por estarem fora do molde que a sociedade impõe? Mas e se, ao invés de julgarmos, começássemos a nos perguntar: como posso ajudar essa pessoa? O que essa pessoa está enfrentando que eu não consigo ver? Se começássemos a olhar para os outros com mais compaixão, mais empatia e menos julgamento, nossa sociedade seria um lugar muito mais acolhedor. Em vez de olhar para alguém com desconfiança ou desprezo por causa de suas roupas ou aparência, poderíamos ver além disso. Poderíamos ver a pessoa como ela realmente é, uma história, uma experiência, um ser humano. Essa mudança começa em nós mesmos. Começa com a forma como decidimos olhar para os outros. Se decidirmos parar de julgar e começar a ouvir, a entender, a empatia começará a crescer. E quando a empatia cresce, o respeito também cresce. E quando o respeito cresce, a sociedade como um todo se torna mais unida, mais forte e mais humana. A questão é: estamos dispostos a mudar nossa visão sobre o que é realmente importante? Podemos deixar de lado os padrões superficiais e começar a ver as pessoas pela sua verdadeira essência? Podemos ser mais humildes, mais gentis e mais dispostos a ver além da aparência?
O mundo de hoje precisa de mais empatia. E essa mudança começa com cada um de nós, com a maneira como tratamos os outros, com o exemplo que damos todos os dias. Se cada um de nós, como Claire, tiver a coragem de reconhecer seus próprios erros e fazer algo para mudar, poderemos criar uma sociedade onde a verdadeira grandeza não é medida por roupas ou títulos, mas pelo respeito que oferecemos aos outros. A lição que Ronaldo nos deixa é clara: não importa quem você seja, onde você esteja ou o que você tenha, o que importa é como você trata as pessoas. E a mudança começa com um simples passo: parar de julgar as pessoas pela aparência e começar a ver a essência delas. Esse é o primeiro passo para construir um mundo mais justo e mais empático. Você já parou para pensar em como julga as pessoas ao seu redor? Já se perguntou o que elas estão vivendo ou passando por trás das suas aparências? Como você pode ser mais empático e menos crítico em seu dia a dia? Deixe suas reflexões nos comentários. Nós adoramos ouvir a sua opinião e aprender com a sua experiência. Lembre-se, a mudança começa em nós mesmos. Se você se sentiu tocado por essa história e acredita que todos merecem ser tratados com respeito, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Não perca nenhuma história que possa fazer a diferença na sua vida. E nunca se esqueça, não julgue uma pessoa pela aparência, pois todos carregam uma história única e valiosa. Obrigado por acompanhar a nossa jornada de aprendizado. Nos vemos no próximo vídeo.